Olá! Começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, ciência, artes e muito mais. Confira agora o que nós preparamos para você. Estudantes de Antonina tiveram aula de educação física em meio à natureza e ainda fizeram um lindo passeio de caiaque. Programa Ganhando o Mundo do Governo do Paraná tem nova modalidade. Dessa vez, estudantes de escolas agrícolas fizeram as malas rumo aos Estados Unidos. Aluno de Jandaia do Sul faz objetos em impressora 3D com garrafas PET. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. E a gente começa mostrando uma aula de educação física que é diferente. Estudantes do Colégio Estadual do Campo Irã Rolim trocaram a sala de aula pela natureza e viveram uma experiência inesquecível em meio à Mata Atlântica, no Vale do Gigante, aos pés do Pico Paraná. Muita gente conhece Antonina pela história rica, a tranquilidade da Bahia e a beleza das ruas de pedra e construções antigas, que remetem aos séculos passados. Mas você sabia que também existe uma Antonina de aventura, esportes radicais e muita natureza? Imagine um lugar onde a grandiosidade da natureza te envolve por todos os lados. Um paraíso escondido aos pés do imponente Pico Paraná, cercado pela exuberância da Mata Atlântica, cortado por rios com águas transparentes. Esse é o famoso Vale do Gigante, formando paisagens que parecem ter saído de um cenário de cinema. E é neste lugar que a prática de esportes de aventura na natureza se intensifica, com mais emoção e beleza, com o passeio do rafting pelas correntezas do rio Cachoeira, o cicloturismo pelas estradas de terra, atravessando pontes e rios, ou você pode subir na bike aquática e deslizar pelo rio de um jeito inovador e divertido. E ainda mergulhar nas águas cristalinas. Mas e que tal explorar esse lugar remando? E para conhecer melhor essas belezas naturais, os estudantes do Colégio Estadual do Campo Irã Rolim Lamas foram convidados pelo pessoal incrível da Antonina Adventure para um passeio de caiaque no Vale do Gigante, uma verdadeira aula de educação física, biologia e geografia ao ar livre, em frente a um visual de tirar o fôlego. Antes de espiar essas paisagens incríveis de pertinho, nossa aventura pedagógica começou ainda em terra firme, com os procedimentos de segurança e as orientações sobre como remar no caiaque. Coletes salva-vidas ajustados, movimentos treinados e bora pra água! O caiaque é uma atividade esportiva que pode ser feita sozinho ou em grupo, em lagos, represas, no mar ou em rios, como esse onde nós estamos. Além de ser um esporte de pouco impacto, a prática do caiaque contribui para melhorar a condição cardiorrespiratória, a flexibilidade, a postura e, claro, a força nos braços. E pelo jeito os turistas amam fazer esse tipo de passeio. Por quê? O caiaque, a expedição de caiaque aqui no Vale do Gigante, não é apenas um passeio de caiaque, é uma imersão na natureza. Quando a gente navega de caiaque por essas águas, a gente consegue contemplar a maior montanha do sul do Brasil, onde a gente consegue mergulhar em águas cristalinas que descem a serra. Também conseguimos contemplar aves, peixes e uma diversidade enorme de flora. Uma das experiências mais emocionantes é a expedição de caiaque da Antonina Adventure, guiada por quem realmente conhece a região. O passeio é seguro e de encher os olhos. E conforme avançamos, vamos lentamente subindo a serra, onde a água fica cada vez mais doce. Em certo ponto, chegamos até o Rio do Nunes, onde a água cristalina reflete a vegetação fechada ao redor.
Não é à toa que Antonina está localizada no maior corredor contínuo de Mata Atlântica do planeta. Também é nessa parte do passeio que podemos admirar a imponência do Vale do Gigante, essa sequência de montanhas que parece formar a silhueta de um gigante adormecido. Entre elas está o Pico Paraná, a montanha mais alta do sul do Brasil, com 1.877 metros de altitude, que tem o formato do rosto do gigante. E ele faz parte de um conjunto de montanhas que os povos indígenas locais chamavam de Ibitirakiri, que significa Serra Verde. Para os turistas, é uma oportunidade incrível de se conectar e contemplar a natureza. E para os estudantes, uma verdadeira aula a céu aberto. Eu achei algo bem incrível, né? Tipo, eu moro aqui e nunca tive essa experiência, é a minha primeira vez. E eu achei algo bem interessante, porque além de aprender, você conhece o lugar. E é algo bem interessante. O que mais você gostou aqui e o que te marcou na aprendizagem? Bom, o que me marcou foi a paisagem, que é o Vale do Gigante, que dá pra ver incrivelmente ele, né? Mesmo com o tempo meio fechado, mas deu pra ver bem perfeitamente. O desenho do É, gigante. sim, aham. E você sabia sobre essa questão da Mata Atlântica, que era o coração da Mata Atlântica? Eu já vi falar na escola, sim, mas tipo, conhecer pessoalmente nunca conheci, sim, basicamente. Mas você aproveitou para ver É, na é, prática. sim, na prática. Da prática deu pra ver bem, conhecer mais sobre o lugar. Iago, como que é ter uma aula de campo fazendo uma atividade como o caiaque nesse lugar incrível? É bom porque na escola a gente aprende sobre como é o lugar, o clima, sobre os braços do mangue aqui. Só que a gente não chega a conhecer na prática. É muito bom conhecer aqui pessoalmente, poder explorar esse lugar, entender como ele funciona. Ver de perto é algo totalmente diferente que incentiva a gente a querer aprender mais sobre isso. Eu acho que é um grande motivador para nós. E você, convidaria o pessoal aqui para vir conhecer o Vale do Gigante? É claro que sim, porque hoje, infelizmente, a gente ainda não estava com sol, mas imagina o quão lindo esse lugar quando tiver um sol aberto e a gente poder deslumbrar a cadeia montanhosa do Vale do Gigante. Deve ser algo magnífico, mais ainda do que já é hoje mesmo. Então convidaria a todos para conhecer esse lugar espetacular e vir remar um pouco, né? Faz bem para a saúde. Faz bem. E não é que o Iago estava certo? O Vale do Gigante tem tantas atrações que a nossa equipe voltou para a água na semana seguinte. E adivinha só? Pegamos um dia lindo de sol, o que tornou o passeio de caiaque ainda mais incrível, uma experiência inesquecível. E agora, Wagner, conta pra gente como é que começou essa paixão pelo caiaque e como que é essa atividade que a Antonina Adventure faz aqui nesse lugar maravilhoso. Nós já começamos desde cedo, desde pequeno, desde a adolescência que nós andamos de caiaque. Um dia o meu sócio, meu amigo, viu esse lugar e quis dar vida, né? Quis dar mais vida para as pessoas e mostrar esse lugar ao mundo, né? Que é o Vale do Gigante, que leva esse nome porque ele tem a sua forma, um gigante deitado, e também o Pico do Paraná, que é o pico mais alto do sul do Brasil. E agora, como é que funciona essa atividade, esse roteiro? Nós começamos lá no Rio do Meio e vamos até onde? Nós começamos no Rio do Meio, entramos no Rio do Nunes e ali tem o nosso ponto de parada. E as pessoas que querem participar desse passeio, elas entram em contato ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? O nosso Instagram tem aí adquirido vários seguidores ao longo desses 4 anos. Então, os turistas que vêm através do Instagram, das montanhas, né? Olham essas fotos e ficam admirados e querem estar aqui. Os turistas amam fazer esse passeio também por causa da imersão na natureza. Imersão à natureza e também pela paz que leva, né? Pela paz e pelo sossego e também pela preservação. Muitas pessoas vêm aqui e ficam admiradas, porque se você olhar ao teu redor, está muito bem preservada a Mata Atlântica. Flora, fauna, manguezal, tudo isso dentro da Mata Atlântica. Mais de 490 aves catalogadas só aqui em Antonina. Então é muita ave para você avistar. Gente, é um passeio então, Wagner, pode dizer assim, cheio de belezas naturais. Temos o nosso gigante adormecido e ainda temos também o maior remanescente
contínuo de Mata Atlântica do Brasil. É isso Olha aí, o privilégio. É isso que nós estamos mostrando para o pessoal, né, para os turistas. E você, turista, venha conhecer essa flora, essa fauna, essas montanhas, essa diversidade, né? Wagner, e agora nós vamos para onde exatamente? Nós vamos adentrar mais um pouco para o Rio do Nunes e fazer a nossa parada ali e contemplar mais um pouco as montanhas. Então, gente, continue conosco nessa aventura pedagógica. Bora remar com a Antonina Adventure! O passeio tem uma duração de aproximadamente 3 horas, um trajeto de 5 quilômetros de pura emoção, com algumas paradas em praias de água doce e pontos estratégicos para a contemplação da natureza. Afinal, aqui no Vale do Gigante, o turismo e a diversão caminham lado a lado com a preservação natural. E teve gente encalhando por lá. Como que surgiu o projeto Vale do Gigante e como que vocês trabalham o turismo sustentável aqui em Antonina? Então, esse projeto desde 2016 foi uma ação em conjunto com os moradores, com a comunidade, né, com os empresários da região e com o poder público. Conseguimos uma parceria muito bacana com o Sebrae, que fez a capacitação desses empresários e todo mundo tem a mesma premissa, aquela: natureza, conservação, em primeiro lugar, depois o lucro. Agora, como é que vocês trabalham a questão aí da preservação da Mata Atlântica, já que nós estamos no coração da Mata Atlântica do Brasil? Exatamente. Nós estamos no maior remanescente contínuo de Mata Atlântica, né? Que pega desde Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E nós estamos no meio, que é o coração da Mata Atlântica. A conservação da Mata Atlântica é fundamental. A biodiversidade aqui é gigantesca, né? Tanto da fauna, da flora da região. E nós estamos agora com um projeto de educação ambiental, que é o Cinema do Vale do Gigante, que faz essa educação ambiental desde da criançada, para estar aprendendo, né, sobre a fauna, sobre a flora da Mata Atlântica. É muito importante essa conscientização com os moradores aqui e com os turistas, né, que a gente conversa sempre sobre a Mata Atlântica, sobre a conservação. E o caminho de volta para a terra firme nos reservou mais uma surpresa: um pôr do sol deslumbrante. Os raios refletiam nas águas cristalinas e elas pareciam um espelho, com a fauna, a flora e as montanhas gigantescas de fundo. Imagine um cenário, uma pintura divina, um lugar de paz, perfeito para contemplar, relaxar, respirar e tirar uma foto inesquecível. Até quem mora, estuda e trabalha aqui em Antonina fica impressionado com tanta beleza e tranquilidade. É valiosíssimo uma experiência dessa para os nossos estudantes poderem olhar com outros olhos para a sua localidade, para a sua territorialidade, para o seu território, porque em Antonina a gente tem uma evasão de jovens da cidade pela falta de emprego, pela falta de renda, e a partir do momento que eles começam a olhar para a sua realidade de uma perspectiva de um turismo ecológico, se amplia os sonhos, os horizontes, então é de uma importância gigantesca. Vanusa, como que foi para você ter uma aula de campo a céu aberto no meio da Mata Atlântica? Eu acho que foi algo diferente, né? Porque eu nunca tive uma experiência assim. Foi, como que eu posso falar, inesquecível. Você acha que ter esse tipo de aula, fazendo esse tipo de atividade, que nem foi hoje do caiaque, ajuda no aprendizado? Eu acho que ajuda, né? Porque muda a visão do aluno, de onde ele mora, a importância do ecossistema no lugar. Você já tinha visto a Mata Atlântica de pertinho? Não tanto assim, primeira vez. Então você teve aula de biologia, de geografia e educação física? As 3. E se duvidar, um pouquinho de história para conhecer. E para você aí de casa, fica o convite. Venha para Antonina e conheça os atrativos do Vale do Gigante. Essa região repleta de opções turísticas divertidas e sustentáveis para se exercitar, relaxar e criar uma conexão incrível com a natureza do nosso Paraná. Alô, você que está em sintonia com a vida, em sintonia com o amor, em sintonia com a natureza. Venha participar desse passeio maravilhoso aqui no Vale do Gigante com a Antonina Adventure.
Pessoal, venham fazer esse passeio que é espetacular. Nós amamos e tenho certeza que vocês também vão amar. Então, venham! Que aula fantástica, né? Ainda mais com aquele pôr do sol. Foi um presente para esses estudantes. O Ganhando o Mundo é o programa de intercâmbio estudantil do governo do Paraná que permite que milhares de alunos da rede pública possam estudar durante 6 meses em outro país, totalmente de graça. Agora, esse programa ganha ainda mais força e espaço. Dessa vez, estudantes de escolas agrícolas do estado puderam preparar as malas rumo aos Estados Unidos. Para abrir a edição inédita do Ganhando o Mundo Agrícola, os primeiros 50 estudantes de colégios agrícolas do Paraná decolaram rumo aos Estados Unidos. Ao todo, serão 100 jovens da rede estadual com a chance de passar um semestre inteiro no estado de Iowa, imersos em uma rotina internacional voltada ao agronegócio. Eu tô muito ansiosa porque, é um sonho meu, sabe? Desde quando o programa Ganhando o Mundo foi lançado, eu acompanho, desde sempre, sabe? Desde o primeiro edital que foi lançado e sempre foi um sonho meu participar do intercâmbio, né? E ainda mais ano passado, quando foi lançada a edição do Ganhando o Mundo Agrícola, né? Nossa, era o meu sonho eu participar do programa Ganhando o Mundo, mas daí, quando eu passei, nossa, sabe? Aquela ansiedade, nossa, é o meu sonho, imagina estudar numa universidade dos Estados Unidos. Quem que não quer um sonho desse, imagina? A vivência é voltada para quem já respira o campo aqui no Paraná. São estudantes de cursos técnicos em agricultura, florestal, operação de máquinas, agropecuária e agronegócio. No Iowa, eles vão aprimorar o inglês, ter aulas de agronegócio e empreendedorismo, além de participar de visitas, workshops e atividades práticas em fazendas, indústrias e empresas do setor. Eles vão trazer toda essa modernidade de aprendizado. É o que nós temos buscado para a educação no Paraná. Nós colocamos programação, educação financeira e dentro dos colégios agrícolas colocamos muitas tecnologias. Nossos estudantes estão aprendendo a pilotar drone, entendendo como funciona, a manutenção, toda a parte de tecnologia também dentro dos colégios agrícolas. A gente quer tornar o Paraná cada vez melhor, com mais tecnologia. A gente não quer produzir somente commodity para exportar. A gente quer agregar valor nos produtos paranaenses. E aqui começa com a educação. Esse é o modelo que o governador Ratinho Júnior tem trazido para a educação do Paraná. Para muitos, essa é a primeira vez longe de casa. Estou muito ansiosa, nervosa, para o que está para acontecer, principalmente para o avião agora. Porque eu nunca peguei avião, né? É a primeira vez, então acho que vai ser bem importante o momento. A família da jovem esteve junto nesse momento de despedida. Feliz pela conquista e orgulhosa por ela ter a chance de escolher em qual edição do Ganhando o Mundo participar. Uma decisão que torna a experiência ainda mais especial. A gente soube que ela passou nos dois, né? Tanto no normal quanto no do agro. Então foi bem feliz, o pessoal da secretaria assim, ficou bem feliz com ela, então ela foi uma das poucas que passaram nos dois, então a gente ficou muito feliz em relação a isso. Ela foi sempre muito dedicada, muito estudiosa, então a gente ficou bem feliz. Criado em 2022, o Ganhando o Mundo já mudou a vida de mais de 2.500 estudantes, professores e diretores, com um investimento que ultrapassa 500 milhões de reais. É os paranaenses investindo nos paranaenses. Desde o passaporte, hospedagem, a escola, alimentação, passagem aérea, visto, tudo isso é custeado pelo governo do estado. Os estudantes, até esse moletom que eu estou usando, eles recebem para embarcar. O governo do estado fazendo o maior programa de intercâmbio de estudantes da América Latina. Agora são 1.300 e no ano de 2026 vai ser 2.000 estudantes. Que legal, né? Essa é uma grande oportunidade dos estudantes se prepararem ainda mais para o mercado de trabalho. Em agosto é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Durante esse mês, nós mostramos como essa cultura é rica.
Agora vamos conhecer a história de uma escritora que mostra como a mediação de leitura para os indígenas pode intensificar a tradição e a realidade desses povos. A leitura está em todas as coisas, na música, no desenho, no artesanato, na água, na floresta, em todas partes tem a leitura. A gente faz a leitura observando a comida, observando a casa de reza, observando a agricultura, a nossa religiosidade, observando tudo. A gente faz leitura em todos, no dia a dia, a cada momento, a cada hora. Nós indígenas faz a leitura observando. A história é importante para o indígena, para nós manter a cultura, as nossas tradições, a nossa identidade. Nós encontramos as histórias indígenas com os mais velhos, onde eles contam a história e que tudo que acontece na nossa vida, no dia a dia. Panenko não pergoia muito, sino que panenko já por uma parte orero pe jepia, humana em ore jepia, ao pé mar penyanderunen bia pokoi nyandenko petém apu ami penyai pe maro jere nyandre petém apu ami te pentenyai amba ere ha japope porque nunca tetek to ore quase da ipori hasana não é caso. A mediação de leitura acontece no nascer da criança já. No momento que ele nasce, ele já começa a chorar. Qualquer um pode mediar a leitura e contar o nosso conhecimento. Mediadores indígenas conta oralmente, no momento, no presente, na hora, assim se conta a história. E está ali presente, vivenciando a história, os fatos e acontecimentos. Para mim, a mediadora de leitura é a que conta a história e, através da história, ensina os jovens e os adolescentes e também conta a história e gostar da leitura. A minha mãe conta a história para mim e eu conto a história para minha filha, por exemplo. Agora minha filha, não sei se ela está contando ainda a história para os filhos. É uma história clássica para mim, por exemplo, a história do Sol e a Lua. O começo do mundo que aconteceu e que está acontecendo até hoje. A gente se baseia nesse, por exemplo. Por que a criança já não nasceu andando? Ali já explica, né? Por exemplo, eu vou contar hoje oralmente para você uma história. Mas se você não vai passando essa história que eu contei, a outra pessoa não vai saber. Oralmente, você não se preocupa com planejamento, ortografia, mas assim, você contando a história oralmente, você vai contando mais, talvez lá mais tarde eles vão se perder se a pessoa não tem interesse e não conta para os filhos, para os netos, e vai assim, mediar oralmente, você conta a história no momento e vai passando, mas quando você escreve, deixar registrado aquela história, aquele conto, várias pessoas vão ter acesso, não vai ficar por aí. Na verdade, registrando uma história, você registra fazendo um documento, deixando na biblioteca e em outros lugares, que ali ele vai continuar. A pessoa que lê não vai se perder. Então, é para isso acho que é importante também a escrita, escrever a história do teu antepassado, do conhecimento, do cotidiano, para ficar registrado. Meu sonho era ser escritora e poeta, né? Escrever um poema, escrever livro, porque eu gostava de ler, eu gostava de escrever e também olhava no livro didático da escola, né? Quando eu estudava, eu pegava um livro e olhava aquele desenho, olhava aquela escritora, né? Que sempre lá no final tem quem que é escritora, então eu já tinha um sonho de escrever, mas eu não tinha oportunidade. E sempre olhava lá, não tinha nada de indígena que a gente podia estudar dentro da sala de aula, principalmente no livro didático.
E o meu sonho era escrever um livro. Eu escrevi esse livro da Chapeuzinho Verde para deixar viva a memória do meu povo, principalmente do povo Ava-Guarani. Esse Chapeuzinho Vermelho tem várias datações, né? Tem várias culturas e vários livros sobre isso, mas em nenhum momento tinha um livro de Chapeuzinho Verde, de indígena. E também eu queria mostrar, porque eles sempre falam lobo mau, né? Sempre na história é o lobo que é o mau. Então eu queria mostrar também que esse lobo não é mau, ele só apenas estava procurando um alimento. Tem várias histórias dentro de um livro. Parabéns a Maria Lúcia, que mostra que com dedicação e muito carinho é possível fazer com que se mantenha viva a cultura dos povos indígenas. Olha só que ideia genial! Um estudante do Colégio Estadual Cívico-Militar de Jandaia do Sul, pertinho de Maringá, desenvolveu um projeto super inovador, com o que ele aprendeu nas aulas de robótica e programação. Ele criou uma máquina que transforma garrafas PET que iriam para o lixo em matéria-prima para impressoras 3D. Um projeto que transforma a garrafa PET em filamentos para impressora 3D tem ganhado destaque, principalmente por ter sido feito por um aluno da Rede Estadual de Educação, mostrando mais uma vez a importância do ensino da tecnologia na educação. Nesses últimos 6, 7 anos, eu vi a educação dar um salto de 50 anos. Tecnologia e educação são partes do mesmo processo. Contando com o apoio da direção e de seus professores, o projeto do aluno João Pedro, desenvolvido no Colégio Estadual Cívico-Militar de Jandaia do Sul, ganhou a parceria da Universidade Federal do Paraná. A máquina ela é separada em 3 partes. Aqui, que é onde a garrafa PET ela é cortada usando os rolamentos que foram torneados. Aqui, onde os filetes que saem aqui cortados, eles passam pelo bico extrusor que derretem e transformam ele em uma espécie de fio. E aqui que é onde é armazenado o tracionador que automatiza o processo da transformação dos fios. Após o corte das garrafas, o próximo passo é regular sua máquina para começar a derreter o plástico e o transformar em filamentos. O extrusor aqui, o bico, está com 12 graus e a gente vai esquentar ele para 180. A máquina vai puxar sozinha o que foi derretido e transformado em filamento, que vai sendo armazenado em sua parte interna até terminar o processo. O aluno João Pedro também nos relata sobre a qualidade desse filamento. Esse aqui é um pouco inferior por causa do material. O que a gente compra em loja, eles é de um outro material, ou é o PLA, que é um outro tipo de plástico, ou é o ABS, que ainda é outro tipo de plástico. O PET, ele não é tão flexível, tipo assim, nessa forma aqui, quanto o PLA ou o ABS. Só que, em compensação, ele é bem mais resistente que os outros. Foram desenvolvidos testes em 2 tipos de garrafas PETs, as transparentes e as de coloração verde, cada uma apresentando características próprias. Esse aqui, ele precisa de menos temperatura para derreter, ele derrete mais fácil. E o transparente, ele não segura tão fácil, né? Você precisa de mais calor para derreter eles. A gente consegue vender cada um desse aqui por cerca de 40, 50 reais. Quando você para pensar o quilo, né? Quando você para pensar que o quilo da garrafa PET custa 25 centavos, você consegue vender o mesmo quilo transformado por 50 reais, é uma valorização muito grande. Uma garrafa que para muitas pessoas, né, seria um lixo, nós tivemos esse olhar de transformar em algo, em objetos que possam melhorar o meio ambiente. João Pedro estuda no Colégio Estadual Cívico-Militar de Jandaia do Sul desde o 8º ano e termina este ano o último ano do ensino médio, mas já pensa em seu futuro e em dar continuidade em seus estudos. Quero seguir essa área de inteligência artificial, quero pegar essa febre, aproveitar ela para mim poder criar novas ferramentas para benefício da população geral, seja a identificação de doenças, seja parte de segurança, o que quer que seja, eu quero participar porque eu quero mudar o mundo. Tá aí um bom exemplo de como educação, criatividade e sustentabilidade podem caminhar juntas.
E o nosso programa fica por aqui. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que o Trilha do Saber é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.